Fala turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui felizes para mais um episódio do Atlas Cast. Eu e meu parceiro Lucas estamos aqui para apresentar para vocês mais um de nossos convidados especiais. Sejam muito bem-vindos e hoje o nosso convidado ele é advogado e empresário e uma pessoa que construiu a própria história com muita coragem para ir recomeçando vários ciclos. Começou a vida acadêmica na administração, mas percebeu que seu caminho era outro. Mudou para Belo Horizonte, trabalhou 5 anos em um cartório, onde teve uma grande bagagem e depois decidiu abrir mão dessa estabilidade que tinha em Belo Horizonte para poder entrar na advocacia. Formou em Direito e fundou seu primeiro escritório, voltou para sua cidade natal, nós somos conterrâneos, somos de Corinto, e retornou para Corinto para poder empreender novamente e hoje tem uma história, uma trajetória consolidada na advocacia e na carreira pública. Atualmente, no 3º mandato como vereador em Corinto e tem uma história marcada por desafios, decisões e muitas conquistas. Tenho certeza que esse papo vai ser muito bom, vai agregar muito e seja muito bem-vindo, Thiago. É isso aí. Muito obrigado. Até eu nem sabia que eu sou isso tudo. Bom, agradecer o convite, Matheus, Lucas, como você disse anteriormente, conterrâneos, né? A gente se sente muito à vontade, feliz também, feliz por estar aqui dividindo com vocês, né, esse podcast, esse trabalho, né, esse projeto de vocês, no qual eu era muito ansioso para vir participar aqui, né? Bom. E hoje a gente tem a oportunidade, espero que flua o nosso papo, né? E que as pessoas possam gostar dessa troca aqui. Maravilha, o prazer é todo nosso. Thiago, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo e a gente às vezes faz isso em uma mesa de bar, mas a gente pode contribuir para a nossa audiência, bater um papo legal e com o nosso pensamento e com a nossa forma de posicionar. Cara, o nosso lema é sustenta, como tá passando ali. O que o Thiago de hoje vem sustentando ao longo da sua trajetória para se tornar essa referência, tanto no cargo público, também na sua carreira advocatícia, né, que você presta e já tem muito tempo com isso, e formando pessoas, né, ensinando pessoas a também trilhar esse caminho. Exatamente. Bom, acho que a palavra seria coerência. A gente, quando defende, né, princípios, a gente precisa ter coerência para tal. E não é fácil numa sociedade de hoje, principalmente, né, na advocacia, por um lado, né, no empreendedorismo também, e principalmente na política. A gente que vivencia diariamente situações que muitas vezes são duvidosas, a gente precisa ter coerência e manter aí, é óbvio, né, essa honestidade, que eu acho que é o pilar. Que é o pilar, sem dúvida. Thiago, hoje, na cidade natal onde nós viemos, o seu retorno, como foi decidir voltar para a cidade de Corinto? Cara, foi muito fácil, porque era um sonho, né? De fato, eu já saí com a pretensão de voltar, né? Quem é de Corinto sabe, porque a gente ama Corinto, eu acho que como nenhuma pessoa ama outro lugar. Eu acho que a gente de Corinto tem uma coisa diferente assim com a cidade que inexplicável. É difícil. Lucas, recentemente eu fui na casa de um amigo, Tony Lara. Estive lá na casa do Tony Lara e aí a nora dele me falou assim, tem uma coisa que é uma característica de quem é de Corinto. Quem é de Corinto gosta demais de Corinto. Parece que tudo em Corinto é melhor do que nos outros lugares. E é verdade. É verdade, gente que é de verdade. Corinto. E isso facilitou muito o meu retorno, né? Porque eu fui embora de Corinto em 2003. E aí, com uma oportunidade de retorno em 2015, né? Assim que eu abri um escritório de advocacia em Corinto. Então, eu ficava semanalmente indo e voltando, né? E aumentando o risco naturalmente também na estrada. E como as coisas foram fluindo, dando muito certo, surgiu a oportunidade para me candidatar, né? E aí foi o que eu precisava para retornar e ser feliz na cidade. Ficar de vez lá em Corinto. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Com certeza. E qual foi esse maior desafio que você percebeu aí no começo da sua jornada? Porque eu acredito que, ainda que todos somos pessoas públicas, né, perante a sociedade, mas exercer um cargo público, principalmente de vereador, em uma cidade que é pequena, de pequeno porte, onde as pessoas têm muito contato próximo com todos os políticos da cidade. O que você percebeu de mais dificuldade e talvez tenha
quebrado uma objeção, achado que seria de um jeito, mas que percebeu que no andar da trajetória precisava dar uma mudada? Eu acho que é isso que você falou. Achava que era de uma forma e na prática é totalmente diferente. Né? Eu acho que assim, a questão cultural das pessoas, elas invalidam muitos atos. Né? A gente tem muitas boas intenções, boas ações, mas infelizmente a troca ela não acontece muitas vezes. Né? As pessoas, o povo não está preparado, né, para algumas mudanças, né, para algumas decisões, né, e principalmente para decisões que visam o bem comum, que eu acho que esse é o feeling assim, da política, ou da boa política. E as pessoas, em regra, estão sempre esperando algo que se favorece. Para elas próprias. Quero que faça para mim. Né? Você é um bom político se você fizer para mim ou para os meus. Né? E, às vezes, quando a gente entra e percebe que as pessoas estão esperando só, né, o favorecimento pessoal, a gente cria, assim, um atrito, sem sombra de dúvida. Opa, não é como eu pensava. E aí você tem que ir reformulando. Né, se reinventando também para conseguir manter vivo nesse sistema, né, nesses projetos, nesse passo a passo, e para que mantenha-se também uma aceitação. Mas, de certa forma, assim, a gente observa e tem a convicção que existe um público muito sério também. Existem pessoas sérias, eleitores sérios, que buscam esse perfil de político, esse perfil de representante. E a gente não pode mudar, né, naquilo que a gente acredita para agradar uma meia dúzia e uma minoria, sem dúvida. Outro dia eu conversava com o Thiago informalmente, e assim, eu vim de educação, né? Eu preciso até recapitular uma página. Quando eu encerrei o ensino médio e estava ali naquela fase de decisão do que fazer, posso fazer ainda hoje, fui lá no escritório e falei, Thiago, como é que é a carreira de direito? Eu acho que a referência que a gente tem é que a pessoa está acima, né? A gente só consegue contribuir, acredito eu, para a vida da pessoa enquanto consultoria, quanto eu já trilhei um caminho. Certo? E aí eu fui para educação depois, eu fiz letras. Não é só nesse ambiente de academia que você se esclarece. A gente tem algumas formas de aprender, certo? A convivência, a experiência, né, que eu carrego, e às vezes você teve alguns tombos e depois você aprende com eles. A convivência é o principal. Sim. E tem leitura, que é o conhecimento, né, técnico mesmo. O que eu reparo hoje? Que as pessoas culturalmente gostam tanto do pão e o circo que a educação, o conhecimento, ele é quase a 10ª coisa que as pessoas procuram para tomar decisões de carreira, política, que influencia diretamente na sociedade. E quando eu fui para a educação, eu reparei muito isso. Quando eu voltei para a escola para lecionar, eu percebi que nós estamos destoados demais no que é o mundo que nós idealizamos do que é o mundo que nós vivemos. É pão e circo, geralmente. Sim. Em todos os âmbitos. E as decisões impopulares que a gente precisa tomar para um bem comum, elas são invalidadas porque a gente, de repente, precisa que nos favoreçam primeiro. Então, o eu sempre vem primeiro. Aí eu volto na educação. Será que a gente não está precisando de mais esclarecimento? E esse esclarecimento genuíno mesmo, assim, ó, educação pela educação, o escutar por escutar, e para eu tomar melhores decisões para a minha vida e para os próximos, porque eu acho que a gente está definhando um pouco. E eu não sei até que ponto nossa sociedade vai suportar essa falta de esclarecimento e põe circo o tempo inteiro. Sem dúvida. Bom, você falou com propriedade, né? Falou de educação. E, assim, o que a gente observa é que a educação, no contexto geral, ela vem... O que vem sendo proposto como educação, né, nas escolas, essas alterações que o próprio governo propõe, né, da não reprovação, né, de basta estar presente. E eu quero puxar o gancho aqui, Matheus, exatamente por quê? Porque as pessoas estão descobrindo que não precisa estudar para ganhar dinheiro. Agora dá dinheiro não para ir à aula. Não precisa... Você recebe. Exatamente. Então, a forma de ganhar dinheiro hoje ela está muito baseada na mídia. Né? No IA. Então, as pessoas não estão preocupando mais em ter conhecimento, em ter bagagem. Né? O diploma já não é mais
essencial Você para... não ostenta mais um diploma. Né? Né? Então, eu acho que a educação ela está se perdendo esse conceito porque não precisa mais. Né? E no contexto assim, da política, eu acho que eu tenho um conceito muito básico. Assim, o que a gente observa é quanto mais alienado a gente tem uma sociedade, mais dependente dos políticos elas são. Então, a gente percebe que na política não tem esse interesse total de ver uma sociedade Liberta, assim. liberta culturalmente, intelectualmente, né? E aí a gente vive nesse conceito que você acabou de falar aí. A gente fica refém, né? Mano? Eu preciso te fazer essa pergunta. Como lidar com os pares que não falam de conhecimento técnico, mas que às vezes querem continuar com esse cabresto, sabe? Eu preciso que você seja ignorante a ponto de você depender de mim e eu permanecer no poder. Como lidar com os pares que têm esse pensamento? Não é fácil. Eu dizia um pouco disso hoje. A gente recebeu lá na Câmara a visita do arcebispo, Dom Darcy, e acompanhado dos 2 párocos lá da Igreja Imaculada Conceição. E um deles, o padre Paulo, me perguntou exatamente um pouco assim, referente à sua pergunta. E aí eu manifestei com relação à dificuldade em razão da resistência, porque ele falava, deve ser interessante você ser advogado e ocupar o cargo de legislador. E eu falei, é muito interessante e acaba sendo um facilitador, né? Porque eu atuo com as leis, né? Facilita muito essa interpretação. Mas, às vezes, ela é interpretada pelo outro de forma, às vezes, até invejosa, porque você ser preparado ou demonstrar ser preparado, muitas vezes cria o atrito, o conflito, porque, em regra, a maioria quer que você se iguale para baixo. Sim. Eles não procuram se igualar para cima. Então, às vezes, você se mostrar diferente ou diferenciado atrai muitas críticas, né? Às vezes até perseguição. Mas, assim, lidar com isso exige muito, porque, às vezes, se nivelar por baixo não está certo, né? E a gente tem que ter essa humildade também de estar sempre disposto a ajudar, né? Sem demonstrar para o colega, né, que não é soberba, né, cara? Nada, longe disso, né? Longe disso, pelo contrário. E a gente está pronto, porque na hora de interpretar um projeto de lei, a facilidade às vezes é maior, né? E a gente tem que dividir aquilo com os outros. Então, assim, para lidar com isso, no início foi mais difícil, né? Mas hoje, no meu 3º mandato, já me considero experiente politicamente, né? Convivi com outros pares muito experientes, né? A gente tem vereadores lá de 7 mandatos, né? Então, o cara aprendeu na experiência. Sem dúvida, né? E a gente observa também que, às vezes, o que falta, por um lado, sobra por outro. Então, tem sempre algo para a gente absorver e também valorizar. Mas não é fácil não, viu, mano? Não é fácil não, porque há uma resistência enorme. Então, se portar bem, se postar bem, falar bem, conduzir, né, as coisas com coragem, que eu acho que na política, principalmente, é necessário ter uma coragem para manter essa coerência, né, para manter um discurso coerente, para ter uma postura coerente, para buscar coisas coerentes. Não é fácil, né, mas é necessário e é para isso que estamos. Deixa eu só fazer uma amarração. Eu sei que você tem uma pergunta, mas eu ouvi um dia que toda relação ela gira em torno do mais lento. Tá. Sim. Basicamente, todas as relações giram em torno do mais lento. Certo. Sairemos nós para fazer uma viagem. Eu estou de Fusca, você está de seu carro. Jeep. Seu carro. Voyage. Mas só que a gente quer chegar junto. Certo. Vai girar em torno de quem? Do Fusca. Então, às vezes, esse nivelar para baixo é isso. Às vezes as pessoas estão mais lentas mesmo, a gente tem que
porque de repente não vai conseguir acompanhar o ritmo. E a árvore que às vezes se destaca demonstra as árvores que não destacaram. Sim. E tá tudo bem, mas no geral as pessoas não querem também Isso que eu ia falar. o nível. É a questão de conhecimento prévio, que é um termo que eu venho da letras. Você só consegue aprender, não só porque eu não vou findar o conhecimento, mas a forma de aprendizado é você ter conhecimento prévio, juntar o próximo conhecimento, reinterpretar a realidade. Às vezes, o seu conhecimento prévio da área do direito, se você chegou no cargo legislativo, você só reinterpretou uma nova realidade. Fato. Eu só tenho, às vezes, o ponto, vamos só buscar o conhecimento prévio, não precisa você ir lá pelo topo, vamos começar pequenininho. Uhum. Não sabe gramática, não? Fazer uma análise sintática? Vamos começar, então, pela sílaba, já tá bom. Já tá bom. É um Entendeu? começo. É um começo. É mais ou menos nesse sentido aí. E eu acho que hoje a gente está passando por um processo que não só aí dentro, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, que é sobre essa questão da não... Como que eu posso falar? Das pessoas não quererem mais estarem satisfeitos, na verdade, do jeito que tá. E não terem mais essa vontade de ir crescendo e melhorando em questão técnica, em questão do que ela trabalha e em vários outros pontos da vida. Sim. A gente tá ficando muito preso e acredito que... Uma conversa que a gente teve, acho que semana passada, se eu não me engano, que às vezes você quer fazer alguma coisa, você tem capacidade de fazer isso, e nós já conversamos sobre isso em outros episódios aqui também. Você tem a capacidade, mas você não tem mão de obra com capacidade técnica suficiente para poder fazer isso. Você, com certeza, vê isso, tanto dentro da Câmara quanto na questão do empreendedorismo. Você também. E eu acredito que todo mundo, eu já peguei também outras pessoas que o sistema acaba ficando travado justamente porque quem tem uma capacidade maior, técnica, precisa reduzir para poder acompanhar, que os outros o acompanhem. Não é para eles acompanhar, mas para que os outros o acompanhem. E isso é em tudo, e as pessoas estão ficando acomodadas. Hoje está muito bom. Não, eu tô com um serviço aqui, eu recebo bem, beleza, para que eu vou precisar mais? Uma das coisas que eu observo é a frase, é assim mesmo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Sempre foi assim. Mas a gente não está aqui para mudar, para fazer diferente, para fazer o que não foi feito. Essa é a proposta. Sim. E aí a gente vai aceitar que é assim mesmo? Exato. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas estão... Esse comodismo, eu acho que está muito baseado nisso. É assim mesmo. Então, vamos deixar como está? Poxa, mas... mas tem anos que é assim, tem que continuar. Exatamente. Por isso que hoje a gente está nesse ramo aí, a gente às vezes fica... a gente não é questão só de empreendedor, o empreendedor está na moda, mas é só uma terminologia. Trabalhar por conta sempre existiu. Sim. Se a dona de casa tivesse feito coxinha só para a família dela, não ia ter lanchonete, Não pô. ia ter. Então, a gente precisa ter esse viés de inovação e muitas vezes parte do empreendedorismo, das pessoas que trabalham por conta, que hoje são legitimadas, né? Em lei, você tem seu MEI, CME, depois escala, poder inovar. Então, se o mundo fosse como era, se o mundo hoje fosse como era antes, que sentido faria? Em televisão não teria? Nós estaríamos numa gabine de rádio? Exato. E a rádio agora virou um podcast, que aí eu tenho imagem e áudio ao mesmo tempo. Então, por que não inovar? Não se permitir inovar? Evoluir, né? Evoluir. Por falar nisso... A gente tá onde a gente tá porque pessoas decidiram. Obviamente. E nosso dever é evoluir. Continuar. A nossa audiência, nós estamos construindo uma audiência que nós possamos contribuir para o pensamento crítico, mas parte dessa questão do empreendedorismo, a gente traz muitos empreendedores que estão na labuta todo dia. Como é o Thiago empreendedor? Como é? O Thiago dono de escritório, o Thiago que, né, tem que pagar os seus impostos, fora da contribuições. vida. Assim. Ousado, né? Eu digo porque... Bom, quando eu decidi montar o escritório em Corinto, eu já vinha de um escritório que eu montei em Belo Horizonte, né, em sociedade com o Dr. Carlos, um amigo, que inclusive ele é contador. Então ele tinha uma cartela de clientes no escritório de contabilidade
gigantesca, né? Então, para atender os clientes dele, ele precisava de uma assessoria jurídica. E aí me convidou e eu aceitei. Estava saindo da faculdade, então precisava, de fato, de uma mesa, de uma cadeira e de uma oportunidade. Foi aí que surgiu a oportunidade. Também, me conhecendo da faculdade, já sabia quem era o Thiago, né? O Thiago de Corinto. Então, confiando, né, em mim, me deu essa oportunidade. A gente tocou o escritório lá durante anos. E aí surgiu a oportunidade de Corinto. Eu sempre fui muito a Corinto, né? A cada 15 dias, todo mês, eu sempre fui muito a Corinto. Muito presente, mesmo estando fora. E por algum período grande, muitas pessoas de lá pediam para que eu abrisse um escritório em Corinto. Reclamando, inclusive, dos colegas, né? Às vezes mais... que atuavam em Corinto. E aí, isso foi me chamando a atenção. Falei, é uma oportunidade, né? E eu conversei com um amigo lá, o Rodrigo Mendes, Rodrigo Bobó, e ele estava recém-formado e ainda perdido aí naquela fase de transição que todos nós passamos. E ele aceitou o desafio, mesmo sem experiência, e eu aluguei um imóvel. E aí vem um detalhe. Por quê? Porque eu aluguei um imóvel no bairro, você conhece lá, né? No Gomes Carneiro. Lá no bairro, nossa. Que era onde eu moro, onde eu nasci, cresci. E assim, todos os escritórios, né, de Corinto, eles são na região do Fórum, né? Sempre foram ali na região do Fórum. Na Rua do Fute ou alguma rua bem paralela, exatamente, né? Exatamente. É o foco ali da advocacia, até pela estrutura da própria subseção da OAB. E eu tive a coragem de montar em um bairro, né? E graças a Deus deu muito certo. Eu estou lá, né, há 8 anos. E aí o Rodrigo aceitou o desafio, começou, né? Ainda meio inseguro para fazer os atendimentos, mas muito, muito ativo para peticionar, e as coisas foram dando certo. Então, a gente teve essa coragem de empreender, porque a gente entendeu e observou que tinha essa lacuna lá. E aí, quando eu fui para Corinto, a gente levou uma ideologia totalmente diferente, nova. Porque esse Corinto estava, que é isso que vocês falaram agora há pouco, né? Atrasado, inclusive, no processo da atuação da advocacia, a gente chegou com uma postura diferente, né? Tendo coragem de vestir terno, mesmo nos 35 graus de Corinto, né? Tendo uma postura diferente no balcão do atendimento do fórum, né? Uma postura diferente ao despachar com os juízes da nossa comarca, ao atender o cliente, ao peticionar, ao ter uma folha impressa, né? Com a logo do escritório, com o telefone, enfim, com a marca d'água. Enfim, a gente trouxe uma postura diferente da advocacia que eu aprendi em Belo Horizonte, né? Então, isso nos colocou num patamar diferenciado, né? E que chamou a atenção. Na oportunidade, o Rodrigo trabalhava para mim, e logo eu abri as portas para estágio, né? Todos os advogados em Corinto sempre trabalharam sozinho, e a maioria deles trabalhavam em casa. Certo. Né? Vocês conhecem os grandes advogados, né, de Corinto, todos construíram casas boas e sempre com escritório na frente, anexo à sua residência. Então, nunca tiveram assessores, né, estagiários ou advogados auxiliando, trabalhando consigo, e eu não. Dei a oportunidade para vários estudantes de direito aqui de Curvelo, né, lá de Corinto, e passaram dezenas de profissionais lá, hoje grandes advogados, ou até tiveram sucesso na carreira de concursos. E hoje está o doutor André lá comigo, já há 4 anos, né? Assim que o doutor Adonai saiu, que é um dos parceiros também do escritório, o doutor André está lá comigo. Então, foi um processo assim, que à época eu nem entendia que aquilo era empreender. Certo. Né? Naquele período, foi só a coragem mesmo e o amor pela profissão e pela própria cidade, né? De ter coragem, mesmo estando a 210 quilômetros, eu quero contribuir algo aqui. Né? E tá dando certo.
E é justamente o que a gente acabou de falar. Porque imagina se você volta para Corinto para poder abrir o escritório e faz igual todo mundo fazia. É mais um. Exato. No É. meio do bolo. Seria mais um Exato. dentro, ou às vezes, por estar dentro desse bolo e nesse grupo de pessoas já terem advogados já renomados, já de tempo de carreira, com um bom portfólio, eles iriam te engolir, Sem dúvida. né? Sem E aí dúvida. fazendo alguma coisa diferente e um diferente bom, um diferente que estava trazendo coisas que à época eram comuns aos escritórios de Belo Horizonte Exato. para uma cidade bem menor, acaba destacando E o que gera um encorajou, diferencial. o que encorajou outros, tá? Porque na maioria a gente tinha advogados com a mesma faixa etária, mas sempre filho de outro advogado. Então já pegava o escritório do pai, né? E eu particularmente fui o primeiro a formar na minha família. Então não tinha uma referência, né, na profissão. Então a gente teve que ter essa coragem também. Desbravador. Exatamente. O que encorajou outros profissionais, né? A grande maioria, inclusive, que formam, já não precisam mais sair de Corinto para poder trabalhar em escritórios em grandes centros, né? Enxergam que é possível conquistar o espaço ali, né? Morando na sua cidade e investindo ali na própria profissão. Então, eu acho que foi um divisor de águas em todos os sentidos, mano. Eu tenho duas já no atacado só. Mas eu vou... Pega leve Eu não aí. sei se vai destoar muito. A minha vai destoar totalmente do que a gente acabou de falar aqui. Não, então calma aí. Todo o processo de empreender e de construir negócio, ele só se consolida com gestão. Certo. Primeira coisa, como você percebeu que estava empreendendo mesmo e como percebeu que teria que organizar o seu processo com a parte da gestão. Que não era só um profissional liberal que abre uma porta e atende pessoas. Tem finanças, tem contas, tem pessoas a pagar. Sim. A segunda coisa, que já pode emendar, como você faz para reciclar o mercado? Você volta indo dos grandes centros para buscar inovação e trazer para o seu negócio? Sim. Bom, apesar de eu ter dito que eu empreendi sem perceber que eu estava empreendendo, mas eu já vinha de uma cultura, de uma gestão de escritório, porque eu fazia essa gestão do escritório lá em Belo Horizonte, né? Em questão de captação de cliente, questão de organização de prazo. Então, eu já trouxe comigo uma planilha, né? De organização de prazos, de organização de processos, enfim, questão de finanças, questão, como eu disse anteriormente, da captação, da busca do cliente, da forma, né, de dar a atenção, que uma das relações primordiais na advocacia, nesse negócio, é a confiança. Ninguém contrata advogado se não confiar. Sim. E se contrata e perde a confiança, o distrato é certo. Porque às vezes você pode estar prestando o melhor serviço, mas se seu cliente não está confiando no que você está fazendo, ele vai trocar. Ele vai em outro escritório. Certo. Né? Então, também essa atenção, essa prestação de contas, né, de como está o seu processo e, principalmente, gente, ser honesto. Honesto se vai dar certo, se não vai dar certo, se tem possibilidade de êxito, se não tem, qual que é o risco de uma ação, qual que é o risco de uma defesa, né? E o primordial, demonstrar se é capaz ou não de defender aquela causa. E o que a gente observa no mercado muito é isso. Às vezes você tem um direito líquido e certo, ou uma probabilidade enorme de êxito, né? E infelizmente, o profissional às vezes não está preparado para aquilo, mas se coloca como preparado. E às vezes a pessoa toma um prejuízo porque o profissional não teve ali uma humildade de falar, não é para mim. Exatamente. Vou te indicar alguém, vou te direcionar outro, vou ligar para um amigo, você tem outra pessoa, enfim. Ou busca um especialista, porque no direito o leque é enorme, né? São N áreas, né? Especialidades, então é necessário isso. Acho que essa questão de gestão eu trouxe comigo e facilitou muito. Facilitou. É óbvio que era numa proporção maior, quando a gente vem para uma realidade menor, então fica mais fácil de você conduzir.
né? Mas era uma realidade também diferente, que exigiu algumas adaptações. Sim. Porque é um cenário Diferente. Diferente. O público diferente. também já não O estava público, acostumado com esse tipo de público. situação. A gente falava, né, no caminho aqui que às vezes a gente recebe honorários, né, não tão comuns assim para a cidade grande, né? É um queijo, um frango, vem de tudo um pouquinho, às vezes presentes, né? Principalmente, às vezes nem pagamento, mas como gratidão, porque você lida com pessoas muito simples, né? Então, essa forma de gestão era diferente, mas exigiu assim o conhecimento que já tinha e também o aprendizado que a gente tem diariamente, né? Respondi? Tem a outra. A outra, como você faz ainda? Volta em grandes centros para buscar novas Sem coisas. dúvida, sem dúvida. Conhecimento é essencial para o crescimento, né? Quem busca conhecimento, sem dúvida, tá almejando crescer. E os grandes centros, né, é onde te proporciona a oportunidade de De o que tá rolando no conhecimento, de ver o que mercado. está rolando. A gente participa de muitos congressos, né, da área jurídica. A oportunidade de ir nos tribunais, assim, eu não abro mão de ir despachar, né, na Justiça Federal, por exemplo, né, de despachar no tribunal, de fazer uma sustentação oral em casos interessantes. Isso valoriza, isso te faz aprender, né, te encoraja também, né, e além de te colocar numa condição de igual ali, sabe? Dos grandes advogados, enfim. Então, eu acho que essa busca ela é primordial. E ler, né? Ler. Advogado que não lê... Conhecimento é estilo de vida. Estudar é estilo de vida, velho. Um porque às lifestyle. vezes o profissional, né, os profissionais acham que tá dando certo da forma que tá, então tá tudo tá bom assim. Eu ia falar justamente isso. Volta no é assim mesmo, né? Então, a gente não pode acostumar que se eu estou hoje com uma cartela boa de clientes, de pacientes, no meu Sim. caso, da saúde, e está tudo dando certo, não quer dizer que eu não possa e não queira crescer, evoluir, porque as outras pessoas vão estar chegando, que foi o que aconteceu em Corinto com você. Chegou uma pessoa nova, com uma mentalidade nova e com uma experiência de um grande centro, para poder não competir, mas entrar no mercado. Exato. Com pessoas que estavam com uma carreira muito maior de questão de tempo, de conhecimento prático, De né? nome. De nome, Isso pesa muito. mas que entrou no mercado e ainda está se atualizando. Outro dia eu estava conversando com um médico, aqui não posso falar nem a especialidade, mas que falou que teve um congresso, que ele foi um congresso em São Paulo, congresso nacional da sua área. Ele chegou lá, não encontrou com nenhum colega daqui de Curvelo. Ele falou assim, gente, é um congresso nacional, tá trazendo tudo de novo que tem no mundo para poder falar aqui. A gente tá em Curvelo, uma cidade que Potencial, saúde. tem o tudo aqui, né? potencial, tá crescendo, ainda é uma cidade média, tem muita coisa para poder crescer, mas as pessoas não vieram para cá. Não sei por quê, mas as pessoas não vieram. Então, assim, a gente tem sempre que estar crescendo, a gente nunca tá pronto. Atualizando. A gente precisa atualizar, mas o principal ponto é a gente sempre querer mais e fazer tudo que a gente pode fazer no que a gente tem. Aquela frase de Mário Sérgio Cortella, né? Faça o que você... Faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, até ter condição melhor de fazer melhor. Então a gente tem sempre que procurar. E para poder fazer melhor, a gente precisa estar estudando mais, precisa estar adquirindo mais experiência. E não é só ler. Lógico que é muito importante, é o conhecimento. Sim. A base é ler artigos, livros, mas também participar de cursos, de workshops, porque lá, além do conhecimento teórico, ainda vai ter o prático e o network, vai... lá no seu serviço você faz isso, uma boa ideia, talvez eu possa fazer, eu já tentei fazer isso, não deu certo. A troca é muito, muito, muito grande e é isso que faz crescer. A vida é isso, cara. A gente escuta muito as referências que a gente tem e a internet facilita muito nós sermos mentorados por pessoas que a gente, de repente, nunca vai se encontrar. Sim.
Então, aí você falou do Sérgio Cortella, também tem uma frase dele que é: a vida é você dar o que você tem e receber o que você não tem, e vai trocando isso aí, cara. Você vai construindo. Por isso somos seres que dependemos um do outro. O interacionismo vem para isso. Ninguém fala se o outro não falar. Eu venho dessa área aí, um pouco de pesquisa na faculdade, a gente só fala tem com que base haver a no provocação, outro. né? Tem que ter provocação, não existe isso. Então você precisa estar em constante movimento. Mas, você tinha uma pergunta? Eu tenho, mas... Então pode vai fazer mudar? essa pergunta. Não, eu vou mudar totalmente. Eu não quero falar mais com o Thiago Vicente, não. Eu vou conversar agora com o Thiago de Eduino. Presente. Pagodeiro. Ah, tá. Carnavalesco. Como é que é o Thiago aí? Por vezes na vida boêmio, mas parece que não mais. Agora não, né? Não, estamos evoluindo. Nós estamos falando disso, de crescimento, né? Vamos crescer em todas as áreas. Como é que tá o Thiago de Eduino? O Thiago em casa. Bom, o Thiago de Eduino, ele vem exatamente, né, de uma versão política, né, já que eu utilizei o Eduino, que é o do meu avô, né? Então, o Eduino é o nome do meu avô. Então, é o Thiago de alguém. Então, é o de Eduino. E eu conduzo a vida de forma muito leve, né, cara? Assim, já tive algumas experiências, infelizmente, muito ruins, questão de saúde. E a gente passa a ter uma visão bem mais ampla, né? Sai do micro, vai para o macro. E a visão, ela tem que se refletir em atitudes, né? E como você disse anteriormente, eu sou pagodeiro, né? De raiz, assim, de família, né? Minha família tinha escola de samba em Corinto, né? Os meus tios, primos, todos são envolvidos com samba, né? E toda reunião que a gente tem, assim, a gente... Vira pagode. Vira pagode. Vai chegar no carro ali no porta-mala, meu rebolo tá lá. Eu falo que eu ando com rebolo, chuteira. Né? E uma chuteira. Já aprendi isso contigo. Exatamente. E aquele negócio. Já falei pra ele. Você tem que estar pronto para fazer aquilo que você gosta. Então, eu ando sempre com instrumento, né? Sempre preocupado também em fazer esse movimento. O pagode, ele vem exatamente do nome de reunir pessoas, de fazer festa, né? O pagode tem esse significado. Além da oportunidade de você trazer para perto de si pessoas boas, né? Que estão ali, é uma oportunidade, está todo mundo feliz, todo mundo disposto, né? A gente é muito envolvido com o carnaval, né? A gente está envolvido com o bloco, né? O bloco mais tradicional de Corinto, que é o Bragas Brás. A gente está há 34 anos com o bloco, né? Que surgiu de um time de futebol, tem uma história muito legal lá no Gomes Carneiro. E se transformou num bloco carnavalesco. A gente conseguiu colocar 600 pessoas na Rua do Fute, que é na Avenida do Carnaval de Corinto, esse ano. Então, a gente fez um desfile digno de escola de samba, né? Com cavaquinho, com músicos, né? Além de uma bateria de 150 instrumentistas, né? A ala, né, da velha guarda, uma ala infantil, né? Além da ala de foliões. Então, é algo que eu gosto muito, né? Que eu sou muito envolvido e certamente vou continuar envolvido aí para sempre. Gosto de fortalecer o movimento cultural, é uma das minhas bandeiras, né? Com relação à cultura. E eu tô sempre envolvido, assim, não só nos meus projetos, mas sempre apoiando os projetos de outros, né? Porque a gente não... Ninguém é rival nisso aí. Jamais, a gente, jamais. Nas entrelinhas da nossa pequena cidade, às vezes... que grupo isso? A gente não existe, não. Existe, e se ele soubesse quantas vezes nós encontramos em outros lugares, verdade. Que a galera não a gente, eu passei por uma experiência recente, véspera de carnaval, e a gente estava no aniversário, e aí as pessoas questionaram, perguntaram, assim, porque eu e o Lequinho tava trocando ideia, rindo, brincando, tomando a cerveja. O Lequinho, que é presidente do Urubu Malandro, e eles ficaram sem desfilar há algum tempo e voltaram esse ano. Muito bom, inclusive. Exatamente, o qual merece todos os elogios, parabéns. E aí o pessoal, mas vocês são amigos? Ué, mas por que não? Aonde que, né? Onde é que está a inimizade aí, o porquê? Né? Blocos diferentes, enfim, não existe
essa rivalidade, jamais. Pelo contrário, a gente preza exatamente a amizade. Que é isso. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Moço, não adianta. Meu cavaquinho também dentro do carro. É perigoso se começar até ter samba. Porque é o seguinte, eu entendo muito que esse compartilhamento de essa entrega nossa, que a gente pode sentar e bater um papo maneiro, tirar uma onda, Exato. é reunião mesmo. É reunião. E acontece muitas vezes sem programar. Sim. Você tá de boa e tal, você, vamos tomar uma, não sei o que, daqui a pouco vira um pagodão. É. Quantas vezes a gente já fez isso? Esses dias teve um Inúmeros. negócio que o Maciel perdeu pro Gomes Carneiro, e aí eu tava em Corinto, ano retrasado, né? Sim. É. Aí o Gomes Carneiro campeão, aí eu passei, daqui a pouco tava Gomes Carneiro com o Maciel lá no pagode. Cara, que coisa melhor que isso? Não tem. Não tem. Não tem. É. E a gente tem que levar leve mesmo a vida, não adianta. Eu até sinto saudade que hoje nessa correria a gente Exato. toca menos e encontra menos. Mas nesse viés, a gente tem que ser leve com as coisas. No jogo Brasil e Haiti, a gente reuniu lá e o couro comeu. É mesmo? Exatamente. Reuniu lá Lequinho, Tatu, Quepão, Leandro. Aí. A gente reuniu lá, brincamos e foi uma delícia. Como sempre é uma delícia, né? E é muito bom A gente isso. propõe isso de forma muito... E Muito original. Principalmente quando fica guardado aqui, ó, no offline. Eu vou fazer um gancho. Uhum. Como você lida com as redes sociais hoje, Thiago? O que é as redes sociais para todas as suas atuações? Tá. A rede social é desafio, né? Porque Você vem do off, né? eu venho do off, né? Sou mais bruto, né? Tem uma galera que tá comigo aí, que eu tô introduzindo, que é 40 mais. Pois é. Tá, tipo assim, na transição, sabe manusear o celular, mas... Não, eu gravo um vídeo. Eu perco tanta oportunidade porque a assessoria me chama atenção, né? Você fez isso, você estava ali, E não estava registrou. com fulano, com Beltrano e não registrou. E acaba que, como eu disse, assim, ajo com muita naturalidade. E a rede social, apesar de eu usá-la muito politicamente, ela não faz parte da minha vida, assim, do meu cotidiano, da minha vida pessoal. Eu exponho pouco, né? Escolhe o que expõe. Exatamente. É uma escolha também, né? Evitar exposição excessiva também, né? Mas entendo que é uma ferramenta indispensável, né? Para alcançar alguns níveis de sucesso, né? Para comunicar, para apresentar, e a gente precisa ter esse cuidado. É uma ferramenta também que, como a gente não domina, ou pelo menos que eu não domino, mantém esse receio, né? De como vai utilizar, né? Porque você pode, às vezes, se promover, mas ferir o outro, né? Não é simplesmente pegar e falar. Não Eu é quero mais falar rádio isso. peão, né, cara? Agora Então, é instantâneo. tem uma responsabilidade aí gigantesca, né? De como utilizar a rede social. Mas eu utilizo muito, né? Politicamente, até sou orientado a utilizá-la mais pro lado pessoal, assim, né? Mais Pra dar uma quebrada, o né? dia a dia do Thiago Geduíno. Mas eu prefiro ficar me restrito, assim, a postar minha vitamina de abacate. Isso que eu ia falar. Todo dia tem um abacate, né? Quem planta, Quem colhe. planta, colhe. É uma forma das Já pessoas. virou uma marca É minha uma lá marca. também, viu? É. Eu tenho um pé maravilhoso de abacate em casa. Inclusive, eu tenho um pomar, né? E que eu gosto muito disso, de planta, de bicho. Então, tem peixe em casa, tem cachorro, tem galinha, enfim. E aí, uma das minhas preciosidades é o abacate. Na verdade, é o alimento que eu mais gosto. E então, como eu preservo, eu conservo, então eu tenho sempre o abacatinho lá. Tá certo. Tô sempre fazendo a... Eu te pergunto isso porque eu vejo o posicionamento em rede social hoje muito importante enquanto profissional mesmo. A gente trabalha Sim. com isso, né? Eu também Sim. escolho o que eu posto. Quando eu não tô postando muito é porque não faz sentido pra mim, Certo. pra eu postar as coisas. E aí, falando de política, as pessoas... A métrica é 5h30 por dia nas redes sociais. Então o público tá ali. Você se vende ali e também ajuda a elucidar as pessoas ali. O compromisso de ter uma rede social hoje, e aí eu vou trazer uma coisa de compromisso mesmo, é muito importante para uma pessoa que quer formar opinião. E eu percebo que a gente vai passar por um período, nós já passamos na última eleição presidencial de fake news, e agora, além de fake news, nós temos a inteligência artificial, que vai ser uma
olha, eu vou cravar, vai ser uma parte destrutiva da política desse ano. Também Eu acredito consigo pegar o seu rosto e te fazer falar coisas que você não falou. nisso. Te E colocar onde você, você não estava. nunca foi. E as pessoas... Já era difícil, hoje tá mais difícil ainda você discernir. Porque às vezes é o vídeo de rede social de 30 segundos. E esse vídeo, quando vai no compartilhamento, Acabou. até a... Nossa, não era mentira, se já virou Não te dá folia. tempo. Todo mundo não já te dá tá já tempo de viu. desmentir. Né? O que você pensa sobre isso? Como que nós vamos conseguir administrar melhor isso? Bom, eu inclusive vivencio isso hoje, né? Eu vejo, por exemplo, que, como eu disse, eu uso muito a rede social, né? Politicamente, é uma ferramenta para alcançar as pessoas, né? Demonstrar a minha atuação, né? É uma forma de prestação de contas do mandato, né? Então, vejo isso como uma ferramenta essencial para tal, né? Mas, infelizmente, essa inovação é uma ferramenta também que pode ser utilizada para fazer mal, né? Hoje mesmo eu fui à delegacia fazer uma ocorrência Sério contra mesmo? fake news, exatamente. Esse ano já é o terceiro. São páginas criadas para atingir a imagem, a moral, né? E, assim, de acordo com a atuação política, né? É natural que incomode alguns. Claro. E aí a gente vira alvo, né? E eu vejo, assim, que é uma situação destrutiva, né? Se é criado para somar, acho que algumas pessoas utilizam, infelizmente, para destruir, né? Sem preocupar que ali tem uma pessoa por trás, que tem uma família, né? Que tem pais, Não, tem filhos. ninguém preocupa com Não, Não isso. tem ninguém- essa preocupação. É igual o famoso né? papel, né? Papel aceita tudo, hoje a rede social também aceita Exatamente. Então, jogam seu nome ali e situação, em via de regra, falaciosa, mentirosa, né? Inventada, né? Mas, assim, acho, inclusive, abro aspas aqui para dizer o seguinte, as autoridades policiais, elas devem investir muito para combater isso. É um tipo de crime tipificado e eu acho que precisa dar uma atenção para combater isso. É necessário que identifique essas pessoas que criam fake news, que atingem a imagem ou a moral de terceiros, para que sirvam de exemplo, né? Para que Sim. sirva de exemplo, para inibir. Eu acho que é vantajoso que haja essa evolução, né, de nível virtual, mas que haja, paralelamente a isso, uma coibição, né, do ato criminoso, da utilização dessas ferramentas para atingir outros, né? Eu acho muita... Pode falar. Não, eu ia falar que, tirando esse lado, a importância das redes sociais, eu falo porque é a forma, você falou, de prestar contas. Sim. E eu, particularmente, eu não conheço, não é que eu não conheço, eu não sei quem são todos os vereadores de Corinto, Sim. mas você acredito que é o que, se não for o mais presente, mas um dos mais Redes presentes em redes sociais. E te acompanhando da mesma forma que eu acompanho alguns outros, a gente consegue ver como que é seu trabalho, principalmente a gente que tá fora. Então, assim, então a gente vai ponderando, ó, Thiago fez isso, fulano fez aquilo, e isso a gente acaba percebendo para quem tá de longe, porque eu tô aqui em Curvelo, mas meu título é lá de Corinto. Então, vou ver, ó, eu votei em fulano em outra eleição, mas eu não vi retorno, não vi o que ele fez, não sei se ele fez bem, se ele fez mal, mas eu tenho visto as coisas de Thiago, ele tá lá, ele tem feito boas coisas que condizem com o meu pensamento, o meu posicionamento, então a gente acaba percebendo isso e isso influencia muito na tomada de decisões. Cara, vamos lá. Agora, como profissional que atua na área. Jornal, nem sempre as pessoas tinham acesso e até condição de comprar. Por mais que outro dia mesmo ele estava 25 centavos. 25 centavos. Aí eu tenho rádio. A gente ainda tem o canal rádio. Só que, de repente, para eu colocar
uma coisa pessoal minha na rádio, eu tenho que ter verba também de investimento. Vem a televisão. Você consegue competir com a Coca-Cola para fazer uma propaganda? Impossível, né? Impossível. Com a Rexona. Só que hoje você compra um aparelho celular e para você criar uma conta no seu Instagram é de graça. E no YouTube também, e no TikTok também. Ou seja, eu posso construir o meu canal e colocar o que eu quiser dentro desse canal, entre o que quiser, dentro dos limites. Sim. Então, eu tenho um veículo de comunicação Alcançar o público que quiser. que eu quiser, e aí, quem for... Eu não preciso de falar para todo mundo, já falamos isso aqui em outros bate-papos. Eu falo para a minha audiência, porque não tem audiência que assiste SBT, audiência que assiste Band, audiência que assiste Globo, principalmente os nossos pais. Uhum. Sim. Então, eu vou transmitir o meu canal e quem quiser me assistir vai lá saber o que eu tô fazendo. Fato. De graça. Porque eu só preciso da internet, preciso do aparelho celular, que aparelho. todos hoje têm uma câmera boa. Então, você compra um aparelho celular hoje aí, R$700, R$500, tem. E aí você pode abrir o seu canal. O que eu acho muito prejudicial é que existe uma covardia dentro das redes sociais, que é a invisibilidade, você pegar um chat GPT, porque você não tem uma capacidade crítica, muitas vezes, de debater com uma pessoa, monta o texto que você quiser, hoje até a imagem que você quiser, coloca um avatar ali no perfil e eu começo a ter atitudes falaciosas sobre a sua pessoa. Bora bater um papo, cara. Aí, quando eu falo, vamos desligar as câmeras e vamos ver aqui na oratória aqui. Me mostra o seu projeto. Sim. Vamos bater o papo que a gente tá batendo aqui sem corte. Aqui é gravado, mas se fosse ao vivo, pra mim estaria tudo bem. É difícil isso. Essa que é a questão que me pega nas redes sociais. Você tem um grande veículo, um potencial de graça pra você colocar pro mundo um pensamento crítico seu e tal, mas você prefere ir lá, colocar um avatar, fazer e bacalhar com a vida da pessoa. Vamos bater um papo, cara. Mostra quem você é, tá tudo bem. Nós vamos sair na mão, nós vamos... Agora, tudo bem. Falo que eu tenho o meu direito de defender, porque como é que você se defende de um avatar? É por isso que eu não importo. Sim. Deixa arder. Agora, você precisa se defender no sentido de eu não posso deixar essa mentira estender. Sim. Sim. Mas se for uma coisa, sei, tudo bem. Tudo Sem bem. alcance, né? Sem importância. Sem importância, tá tudo bem pra mim. E tem que saber lidar com isso também. Tem. Né? Que O hate. É um cenário que te exige também ter condição Emocional para lidar. Eu já tive uns lá. Um dia eu falei sobre... Vou dar um exemplo de um caso. Eu falei sobre o Enem. Você sabe do vídeo que eu fiz sobre o Enem. Eu sou aplicador do Enem há 4 anos. E vim da escola. Sim. Então, quando a gente tem propriedade, é bom. Eu fui no Enem esse ano, fiquei abismado que os meninos estão recebendo a verba vinda do pé de meia para fazer a prova do Enem. Aí nós colocamos imagem de comparação, até outro dia nós fizemos Enem, não tinha nada. Era quase uma obrigatoriedade sairmos da escola fazer o Enem para tentar algo. Mesmo que você não fosse para a faculdade, mas o Enem era obrigatório. Hoje as pessoas estão recebendo. E eu não quero invalidar as pessoas que não têm condição. Aí eu tô falando de transferência de renda. A gente tem que ter isso mesmo. Eu falei assim, tá, mas nem tendo transferência de renda, os participantes estavam lá para fazer. A quantidade de inscrição foi muito E menor. essa transferência de renda é maior do que o profissional que tá lá para trabalhar. Aí, meu pensamento crítico, meu posicionamento, para mim é um cúmulo do absurdo. Aí. Então, eu fui um aplicador que recebi menos do que um aluno que estava indo só para exercer a função, o mínimo dele, cara. Que ele deveria fazer. Aí veio uma pessoa, você não sabe o que é isso aqui que tem? Não respondi. Eu sei o que é pessoas em vulnerabilidade social. Quando eu fui falar sobre isso, aí, beleza. Mas aí eu não vou responder, porque esse é o meu pensamento mesmo. Se você for, às vezes, passar pano para algumas coisas, a gente não vai ter essa construção de sociedade. Sim. Entendeu? Eu postei um vídeo alguns meses atrás sobre no carnaval, no TikTok. Sim. Porque o TikTok tem a capacidade de... No Instagram, depois que você passou aquelas horas do hype ali, acabou. Né? Mesmo que tenha viralizado, mas é uma coisa de alguns dias aí e pronto. O TikTok sempre vai aparecendo vídeos antigos. Então eu postei um vídeo no carnaval da Thaís Carla. E todo dia chega mensagem, alguém comentando alguma coisa lá, ou dando parabéns pra ela pelo emagrecimento dela, ou criticando o seu vídeo. O vídeo. Então, assim... Você trabalha com emagrecimento. Que eu trabalho com isso. Então, se eu entrar agora no TikTok, com certeza vai ter uma curtida, um comentário, alguma coisa nesse vídeo. Não chegou a viralizar, mas... É constante. Sempre tá... E seu posicionamento enquanto profissional?
a obesidade é o quê? É uma doença e precisa ser tratada. Você vai deixar, Eu vi um por causa de vídeo. hate, você vai deixar de falar o que é certo? É. Eu vi, E falar com propriedade, né? Aí Principalmente. não tem como. eu vi foi um podcast que eu tava escutando, um corte que eu vi, não sei, falando que a obesidade e o álcool são as duas coisas que fazem mal, que são praticamente as duas únicas coisas que a gente precisa explicar por que a gente está fazendo aquilo. Por exemplo, você fuma? Não. Vou te perguntar por quê? Não. Você bebe? Não. Por quê? Por quê? Então, lidar com isso é muito difícil. E a gente que está exposto, nos expondo, colocando nossa opinião, a gente tem que saber lidar. Mas é muito... Eu acho que é tênue a linha entre ignorar e conseguir manter o nosso posicionamento para essas pessoas. Ou rebater, né? Ou rebater isso. Tiago, Diz aí. qual que é a linha tênue da sua vida entre legislar e administrar? Você prometeu que ia pegar leve, né? Por isso que eu não quis explicar pro bom entendedor. Bom, cara, assim... legislar hoje, ela se tornou uma prática muito mais comum na minha vida, né? E assim, como a gente tá atento, né? As situações nos quais a gente se envolve e que está ao nosso redor no contexto geral, essa busca de melhor condições de vida para as pessoas e você entender que você tem essa oportunidade de fazer algo que mude, né? Te traz assim essa condição de mudança, né? Porque assim, culturalmente, e a gente volta nesse ponto, a gente tem legisladores, mas que não legislam, né? Eu ia te fazer uma pergunta para te tirar de repente disso. Porque, por exemplo, a gente vamos colocar em números, se a gente aprova num semestre 20 projetos, ou discute 20 projetos, 19 são do Poder Executivo. Certo. Ou seja, é uma inversão, né? É o Poder Executivo que está legislando. E possivelmente em causa própria. Né? Sim. O legislador, ele está só aprovando. E eu acho assim, muito nessa linha de legislar, né? Se a gente tem uma Câmara que só confirma, dificilmente a gente tem uma cidade que se desenvolve. Certo. Eu ia te perguntar você já deu a saída, mas em via de regra, no seu pensamento crítico, nós temos maus administradores? Temos, na sua maioria. Nacionalmente? Nacionalmente. Péssimos administradores. Quando a gente está dentro, Matheus, a gente vê que é muito possível fazer. E às vezes a gente fica até sem entender por que não é feito. Porque o sistema te proporciona isso, ao mesmo tempo que o sistema te corrompe para que não faça, sabe? E isso vai muito em direção da escolha do administrador, do gestor, né? Porque quando você se propõe a assumir uma prefeitura, um governo do estado, a presidência, né? A gente vê o quão é importante ser preparado, ser capacitado para tal. E as pessoas, às vezes, entram nessa por vaidade. Por poder, né? Por poder. Na verdade, as pessoas estão em condição busca do poder. financeira. Hoje, as pessoas batem no peito e falam, vou ser eleito, eu vou investir X reais. Né? É igual a métrica de uma reais. empresa mesmo. Se não der nada errado, eu consigo colocar tanto. E é aquilo que qualquer eleitor pode parar e pensar. Se há um investimento 50, 100 vezes maior do que vai ganhar em salário em 4 anos, essa conta não fecha. Como que a pessoa quer se propor a ser prefeito
né, de um município. E aí eu vou colocar o exemplo de Corinto, que o salário, né, R$28 mil, e fazer uma campanha de 2 milhões, 3 milhões, né, ou até mais. Então, a conta não fecha. E aí, já começa daí, né, o dever do eleitor observar, chamar atenção para tal. Será que, de fato, está querendo gerir? Né? E a administração da cidade, ela não é simples. Enquanto a galera compra esse boi aí como legislador, de fiscalizar isso aí, pouco? Não compra o boi, né? Não compra o boi porque, em regra, são comprados. Né? E eu não estou falando de um cenário só municipalista. Né? Num contexto geral, né? É muito difícil ser fiscalizador. Por quê? Porque ninguém está preparado para ser fiscalizado. Ninguém está preparado para ser fiscalizado. Ninguém está pronto para uma Receita Federal bater na sua porta, conferir a sua declaração de imposto de renda. Né? E os prefeitos não são diferentes. Né? Você ter um vereador fiscalizador cumprindo ali a sua obrigação constitucional, que é legislar, fiscalizar e representar, o executivo ele não está preparado para isso. Tem uma gleba de puxa-saco, então, que toma as dores como se fosse contra. Né? Você perguntar, né, a origem dessa caneca e, principalmente, a nota de empenho da água que está aí dentro, parece que você está pondo uma arma na cabeça, exigindo algo que não é seu dever. E, principalmente, que não é o dever de prestar conta, de prestar informações, de comprovar, da lisura, né, de ser transparente. E aí eu acho que peca-se muito numa administração, numa gestão. E, geralmente, assim, as pessoas que se propõem a ser administradores, muitos acham que é brincadeira. Né? Administrar, a gente leva em consideração se administrar uma casa é difícil. Né? As contas, a organização, enfim, o dia a dia. Imagina uma cidade. Então, é necessário que as pessoas entendam que a pessoa precisa estar preparada para isso. Precisa ter passado por algum processo, né? De experiência. Né? Eu acho que é necessário. De repente, a pessoa... Totalmente. Não é? A pessoa sai dali do seu comércio e amanhã quer ser prefeito. Né? Sai ali do seu empreendimento e amanhã quer ser prefeito. É sério isso? É isso mesmo que você quer? Você está preparado para tal? Você já foi vereador? Você já administrou a Câmara? Você teve experiência com o povo? Sabe o que, de fato, as pessoas precisam? Qual que é a sua meta política? Qual que é o seu objetivo? É só para adquirir o poder, para falar que é o prefeito, para abrir o forró da sua cidade, para se intitular dono de tudo? Eu acho que os conceitos são totalmente divergentes daquilo que a política pública te exige. Certo. Né? É isso. Já respondeu um pouco também, mas dá até um Vou falando demais aqui. Dá até um corte bom isso aqui. Porque muita gente acha que ser vereador é simplesmente ir uma vez por semana na Câmara, tem a reunião lá de 1 hora, 1h30, 2 horas aí. Você tem que ir lá para assinar. Guardar o dinheiro no bolso e tá feito. Então, e talvez muitas pessoas até fazem isso. Não falo especificamente em Corinto, Sim. mas eu falo no geral, no nosso país. Talvez não é comprovado mesmo, já teve inúmeras reportagens, fantasmas, já Muitas. auditaram Muitas. e tal, e fantasmas e tudo. Tá? sim, é verdade. exatamente. Então, o vereador é muito mais do que simplesmente ir lá e fazer uma reunião. Lucas, o vereador ele está na ponta, né, que a gente fala. Ele sofre tudo lá que a sua comunidade sofre. Principalmente aquele que tem coragem de andar nas ruas, né? Aquele que tem coragem de ir em todos os lugares, de conviver com as pessoas, de ter coragem de se apresentar mesmo, né? Porque tem alguns que não podem ir em qualquer lugar, né? Sim. Então, o vereador ele sofre isso. E sofre vários preconceitos. Porque, às vezes, alguns pagam pelas contas de outros, né? Porque muitos desses que só vão, de fato, um dia na reunião ou que vivem ali
dando assistencialismo à sua comunidade, esse por si só, ele não quer ver uma cidade desenvolvida. Porque vamos pensar aqui, como atuação mesmo. Você vai pegar um vereador que atua na vereança em pegar o seu exame, levar no TFD, conseguir a sua consulta e ganhar o mérito de que ele resolveu o seu problema. Esse vereador, ele quer que o posto de saúde do bairro funcione bem? Ele não quer. Porque se o PSF funcionar como tem que funcionar... Não vai precisar fazer isso. Ele perde a função. Se o TFD tiver lá todos os carros, os veículos à disposição da população para fazer o transporte fora do domicílio, o vereador precisa pegar o paciente, pôr no carro e levar? Não vai. Ele perde a função. Né? Se a Secretaria de Saúde funcionar bem, se a Secretaria de Ação Social, de Assistência Social funcionar, tiver lá as pessoas, as famílias vulneráveis, cadastradas, assistidas pelo CRAS, pelo CREAS, né, pelo Centro de Convivência, o vereador perde a função. Muitos deles perderão a sua função. Sim. Né? Então, muitos têm o interesse de que essa gestão não aconteça. Que a boa administração ela não chegue no seu município. Por quê? Porque ele vai perdendo a função. Porque aí ele vai chegar no momento que ele vai ter que fiscalizar, que ele vai ter que legislar, que ele vai ter que representar, que é aquilo que você disse anteriormente. Aquele vereador que eu assisto, que eu vejo, que eu me identifico, ele me representa, que é uma das funções de representatividade que carrega o vereador. E é por isso que, às vezes, você tem um público, porque o público te vê como um representante. Falei, esse cara me representa. Ele posiciona, ele fala, né? Ele não tem receio e tal. É óbvio, né? Às vezes, o vereador, assim como qualquer um, erra ali a dose, mas, assim, exerce a sua função. Né? Então, eu acho que, assim, dos pontos essenciais é entender que a sua missão de vereador ela vai muito além desse assistencialismo, porque quem preza só assistir está visando só uma reeleição. E aí não faz questão, né, dos 3 anos e meio, de ter uma atuação que, de fato, deixou marcado o seu mandato. Você já se indispôs com pessoas que gostariam de ter esses benefícios através da sua pessoa? Já. E eu acho que o não existe para ser dito, né, Matheus? E tudo dentro daquilo que é possível. A gente precisa, é o que eu disse no início, é a coerência. Defender um discurso e agir diferente não é coerente. E é natural que as pessoas buscam quase sempre um benefício próprio, né? Então, às vezes, a própria explicação com a verdade desagrada. Às vezes, você não está falando nem o não, né? Mas explicando. Uma das minhas posturas que eu gosto de agir é orientar as pessoas. Orientar em buscar o seu direito. Tem um encaminhamento para fazer um exame. Vai lá no setor tal, procura fulano de tal, que é o responsável para isso, e exija. Vai marcar e tal. É para fazer também o sistema funcionar. É para fazer com que o servidor público ele exerça a sua função de servir o público. Porque se fica só os vereadores e os seus assessores dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo, ou dentro da Secretaria de Transporte, o tempo inteiro exigindo transporte, exigindo exame, exigindo marcação, exigindo consulta, as pessoas ficam literalmente acomodadas e acham, às vezes, que nem tem direito. Que acha que quem deu para ela o direito foi o vereador. E é muito longe disso. Muito longe disso. Muito o contrário. Muito o contrário. Está exercendo ali uma função que nem é a função de vereador. Né? Necessariamente, uma das coisas que é muito comum é fura-fila no sistema de saúde. Né? Você tem lá uma fila de pessoas aguardando uma tomografia e aí chega alguém com uma autoridade, né, e pede para que o seu ali seja beneficiado com aquela... Já aconteceu uma com situação aquele exame. Isso. A fila de tomografia tem uma demanda em qualquer cidade, certo. porque
é um exame de alto custo, não tem como fazer para todo mundo, né? Então tem uma fila e realmente a gente entende que é um ponto do sistema que ainda está muito acima de ser resolvido. Sim. Mas já chegou ocasiões para mim de alguém chegar e falar assim, transcreve esse pedido de exame aqui, por favor, porque nós conseguimos uma vaga para poder fazer essa tomografia semana que vem. Uhum. Aí eu fui olhar o dia, tinha ido numa consulta particular com um médico que a consulta é mais cara, então é para um público A, B, Sim. que pediu uma tomografia há 2 dias e conseguiu a vaga para a próxima semana. E é muito ruim trabalhar desse jeito. Sim. Porque a gente que tá na ponta sofre com isso, porque, beleza, vai fazer a tomografia, o exame é seu, você vai fazer, você vai resolver seu problema que você tá precisando, show de bola. Mas você teria condição de pagar e você tá pegando a vaga de uma pessoa que tem 3 anos que tá na fila esperando para poder fazer um exame, Sim. para poder fazer uma consulta. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa aleatória que fez um vídeo na frente do túmulo do pai, falando que tinha saído um exame para ele 2 anos depois que o pai tinha falecido. Ok, tem essa demanda, mas quantas pessoas podem não ter passado na frente, podem ter passado à frente nesse fura-fila. Com condição de fazer. Com condição de com fazer. condição E de às vezes fazer. até não tem condição, mas você vai lá atrás de uma pessoa, de um cargo público, de um funcionário, para poder, vai lá, pede para mim, faz. Principalmente nos meses que antecedem eleição. Eu, no hospital, nos meses aí, o ano eleitoral, na verdade, até outubro, né? Depois de outubro acaba isso. Mas o ano eleitoral é um ano que os candidatos estão dentro do hospital o tempo todo. Tô precisando de uma coisa. Faz isso aqui pra mim. Tô com um paciente ali, ela não tem condição. Eu falo porque aconteceu comigo, eu sou geriatra, né? Então atendo a população idosa e a população é majoritariamente idosa, principalmente em cidades pequenas. Me pediram, tô com um paciente ali, mas a fila pro geriatra, que é outro geriatra que atende pelo SUS lá, tá muito grande, tá precisando e não tem condição de pagar. Atende ele aqui no hospital? Infelizmente, não dá. Não é que não dá, eu não posso fazer isso. Não tem como. Eu vou ficar 1 hora com o paciente dentro de um consultório, no hospital, que é o lugar de resolver urgência e emergência, para poder resolver um problema que não é nem responsabilidade daquela pessoa resolver. Você tem coragem de pegar, colocar seu CRM para jogo por um cara que está se candidatando, que não passa nem perto da formação que você teve, do compromisso que você tem com toda a sua responsabilidade de carreira por conta disso? Você vai pegar seu CRM e colocar, mas CRM eu vou fazer pra você. E aí surge uma denúncia, o cara ou é eleito ou não é eleito, mas você tá aí com o nome. Envolvido. Exatamente. Cara, nós temos 1h15 já de episódio. Brinca não. E eu tinha mais um tanto de pergunta pra poder fazer. Mas eu acho que tem um choro, né, Pedro? Mais um, pelo menos. Vou puxar pro meu lado agora. Manda aí. Pro lado da saúde. Corinto é uma cidade pequena, uma cidade que a maior parte da população é uma população idosa ou está envelhecendo. Há mais tempo a gente teve uma tendência um pouco maior das pessoas da nossa geração saírem de lá. Mas hoje tem muita gente voltando e muita gente ficando por lá também. Mas de qualquer forma, a cidade é uma cidade composta majoritariamente pela terceira idade. Como que está hoje a realidade de Corinto para atender esse crescimento? Já está preparada? O crescimento da população idosa já está preparada? Ou está se preparando? Ou vai sofrer muito ainda para conseguir ajudar as pendências, as necessidades, na verdade, da população 60 mais? Acho que é a letra C. Assim, Lucas, a gente tem uma visão
é muito ampla do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, muito cirúrgica. Eu acho assim, as pessoas que estão envolvidas, eu estou sempre buscando informações, oficiando a Secretaria de Saúde, porque a gente recebe muitas reclamações, não vou nem falar denúncias, muitas reclamações do sistema de saúde, da forma que é oferecido, né, o tratamento em Corinto em específico. E aí, em razão disso, eu oficio muito o secretário de saúde ou alguns setores específicos. Né? Para quem está dentro, parece que é uma bolha onde tudo lá dentro é perfeito. Está ótimo. Mas como que está ótimo se 100% das pessoas estão reclamando? Sabe, essa postura de achar que está tudo bem porque eu participo disso aqui é uma alienação que atrapalha O desenvolvimento, a prestação do serviço. E infelizmente, a gente não tem observado uma conscientização com relação a quem pode fazer esse serviço ser diferente. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 secretários de saúde. E eu estou falando de um mesmo mandato, de um mesmo prefeito. Alguma coisa não está certa. Ok? São 3 secretários de saúde diferentes. E aí a política investida na nossa população idosa, e aí eu posso falar com propriedade porque eu acompanho, inclusive, a Casa dos Idosos, né, o Asilo São Vicente de Paulo, de perto, é uma política que dá as costas para essa população. Sim. A sensação é que as pessoas adoecem ainda mais quando vão em busca de um tratamento no nosso sistema de saúde. Não existe informação, não existe cuidado, não existe tratamento. Né? É óbvio, com algumas ressalvas, né? Porque certamente muita gente também tem o que elogiar. E às vezes quando a gente fala, e eu sinto isso, porque eu falo sobre vários assuntos da administração pública em Corinto. E às vezes o profissional se sente ofendido, porque eu falo, o serviço está sendo mal prestado, né? E necessariamente não é culpa de A ou de B, do profissional que está ali na ponta, que está atendendo, que está, né, ou que faz a prestação de serviço. É da forma que a própria gestão propõe os atendimentos ou os serviços. Não há um cuidado, um zelo, uma preparação, né? Uma capacitação, que é daquilo que a gente falou, uma capacitação. Porque às vezes preza muito nessa política de nós estamos acolhendo os filhos de Corinto. Mas quem está assistindo aqueles filhos de Corinto? Tem um terceiro ali, um profissional experiente, né? Orientador, que vai, né, segurar o rojão. Porque na saúde, você é da área, às vezes não te dá chance de errar. Não. Não te dá chance de uma segunda chance. Tem uma chance. Né? É a vida de um terceiro que está ali. Então, às vezes, você tem que ou estar preparado ou estar preparado. Né? E a nossa população idosa em Corinto, ela tá sem opção. Sabe? A gente vê alguns programas isolados em PSFs, voltados para uma caminhada, para um educador físico ali, né? Para aquela rotina assistencialista dos PSFs, mas a gente não vê um programa de fato voltado para atender os idosos. A gente não vê uma assistência real, né, de investimento no nosso asilo São Vicente de Paulo. Né? Os administradores lá reclamam constantemente a falta de assistência, né? A falta de assistência, a falta de profissionais, né? Para atender, são muitos idosos, né? Então a gente não percebe que há um investimento nessa área específica, né? Além da falta de próprios profissionais especialistas, né? Na geriatria. Não tem os profissionais especialistas.
né? Então, em regra, são sempre os clínicos gerais atendendo, de forma geral, né, as situações que exigem uma especialidade. Então, respondendo sobre se em Corinto há, eu acho que a gente está distante disso. A gente já está sofrendo com isso, e eu acho que se não parar, né, para cuidar desse assunto em específico, a gente vai reorganizar a gestão, pagar uma conta alta. Paga uma conta muito alta. Porque se você não cuida dos seus, naturalmente você vai ter que gastar com os remédios, né? Se você não... Sim. Né? Então é isso. Infelizmente, ou felizmente, porque quando a gente acaba, a gente disponibiliza esse conteúdo para que as pessoas que se interessam por um bom papo por aí possam acompanhar. Infelizmente, porque eu bateria um papo aqui de 3 horas, facilmente. É a vontade que o Pedro tem de fazer. Ia fluir, viu? No entanto, Thiago, foi um prazer tê-lo aqui. Assim, te agradeço muito mesmo por ter aceitado o nosso convite. A gente, às vezes, fala muita groselha, mas aqui no podcast a gente quer contribuir para que exista esse pensamento crítico, que a gente consiga elucidar as pessoas de coisas que são benéficas e que elas possam aproveitar com a palavra que a gente pode dar. Nós que somos, às vezes, se nos colocamos como detentores ali da oratória, né? E aí a gente precisa compartilhar para as pessoas o que a gente tem de melhor. Foi um prazer te ter aqui, muito obrigado por ter vindo, espero que possamos ter outro episódio, a gente fala isso com todos os nossos convidados, porque é curto o tempo que a gente tem, né, Lucas? Com certeza, obrigado pela visita aqui no nosso podcast, pela disponibilidade aí do tempo, e foi muito bom o nosso papo. Show, com certeza, agregou muito para mim, pro Matheus e para quem estiver assistindo também, tenho certeza que a gente pôde falar sobre muita coisa. Sim. Passar um pouco sobre todos os lados de trabalho, de atuação, e acho que para qualquer um aí que precisar de alguma coisa, pelo menos uma frasezinha aí vai fazer sentido e vai ajudar. Você sempre pede uma frase, né? No final da sua fala, você passa um pensamento para a galera. Um recado. De todo modo, agradecer também, né, o convite, a oportunidade. Se antes eu me sentia honrado de vir, agora eu saio ainda mais honrado de ter participado, principalmente por comprovar e de presenciar o quão é legal isso aqui, é feliz, é sério, né? A proposta é boa, sabe? Espero que outras pessoas tenham a oportunidade de vir, de passar as mensagens, de demonstrar o que é, né? É uma oportunidade ímpar, assim, para que a gente tenha a condição de falar do que a gente é, do que a gente acredita, né, do que a gente espera necessariamente, né, como cidadão e como participante de uma sociedade que a gente espera que seja muito melhor. E aí, Deus abençoe vocês, assim, show demais. Infinitamente. Amém. Obrigado aí de coração, viu? E sucesso também nas suas carreiras, né? Não só, mas na carreira política, na carreira da advocacia também. Obrigado. Como aqui não é um ambiente público que a gente depende que as pessoas nos exijam ou não exijam fazer, a gente chama quem a gente quer e quem a gente confia, pô. Isso aí. Eu vou por esse viés. Então, as coisas que eu tento fazer hoje é tentando me esquivar um pouco. Lá eu pago pra ir. Então, se eu pago, eu chamo quem eu quiser. Então, é por esse lado. Mesmo, cara. Deixa uma mensagem pra nossa audiência, o que você poderia passar. Olha pra câmera lá. Tá. Essa aqui? Beleza. Bom, como a gente falou muito de política, eu queria que, assim, todo cidadão tivesse a consciência que a política é lugar de pessoas boas. Por isso a importância de escolher pessoas boas. Tenha um voto consciente, faça uma escolha, que a sua escolha ela tem reflexo na vida de todo mundo. Show de bola. Você que está aí na sua casa, espero que você possa assistir esse podcast, extrair o máximo possível do que foi dito aqui. Sempre trazemos convidados que fazem sentido para as nossas vidas, por isso escolhemos boas pessoas que nós consideramos. E espero que você possa, de verdade, filtrar tudo aqui. Não é tudo que é verdade, mas a gente está aqui para contribuir. Com certeza. E tiver gostado, curte o vídeo, compartilha, inscreve aqui no canal. E também, se quiser vir participar ou tiver alguém que acha que vai agregar bastante aqui, pode nos indicar, pode mandar mensagem aí, que a gente tá de portas abertas pra gente poder bater um papo. Aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Isso aí, bate-papo. Valeu. Valeu.